Quando ele vinha se recuperando do sangramento do trauma, o coágulo foi diminuindo. De repente, inesperadamente, ele teve um novo sangramento. Este novo sangramento foi retirado. Isto precisa ser previsto, então por isso ele fez esse procedimento de hoje, para não ter mais novos sangramentos. Bloqueou a circulação para o lugar onde ele sangrou. Então agora tem uma segurança máxima. O risco dele ter um novo sangramento é estatisticamente desprezível. É que a gente tem que ter os cuidados normais. Ele está neurologicamente perfeito, está ótimo, conversando. Hoje foi um procedimento para que nós não enfrentemos no futuro o que aconteceu nesta última jornada que ele passou. Em nenhum momento ele teve nenhuma lesão cerebral. Então... Eric Klein, da CNBC, aqui ao lado. Bom dia. Queria saber se o presidente Lula ele precisou ser sedado ou tomou alguma anestesia geral e se ele vai continuar recebendo visitas ou agora ele vai precisar de repouso total. As visitas estão proibidas desde o começo da internação e estarão proibidas até o final da internação. Então, visitas proibidas, somente os familiares, mas as visitas completamente proibidas, né? Hoje foi uma sedação, hoje não teve nenhuma anestesia geral. O procedimento de hoje foi sob sedação. Tanto é que logo após o procedimento, o presidente estava acordado, conversando. Doutor Mayra da Band aqui, tirar duas dúvidas em relação aqui no cantinho. Em relação às visitas, mas passando para o quarto, ele vai poder receber mais gente, porque até então está só a primeira-dama, né? E só em relação também à gripe, né, o quadro viral que ele teve, isso influenciou, ajudou, contribuiu de alguma forma para esse hematoma, ou são dois quadros que não tem nada a ver, enfim? Pouco provável, né? Esse hematoma veio da queda, evidentemente, mas ele que estava com quadro viral, ele estava com quadro viral. Então essa dúvida, será que isso perpetuou? Provavelmente não. Provavelmente foi tudo consequência do quadro inicial que ele teve, com uma evolução que a gente já sabia que poderia acontecer novo sangramento nos próximos meses. Por isso que ele estava em monitorização, quer dizer, acompanhamento médico. Em relação à visita, as visitas estão proibidas, estarão proibidas até a alta do presidente. Primeira-dama e familiares. Sim, família. Bom dia, Paula Araújo, da Globo News. Só para eu entender, doutor, as visitas então estão proibidas, só os familiares. O senhor acaba de dizer que o presidente, a recomendação é que ele não trabalhe. Agora, qual que é a orientação com relação ao que está acontecendo, o que vocês esperam e vão orientá-lo a acontecer nos próximos dias? A gente está falando do presidente, então ele conversa por telefone, faz videochamadas, tem alguma conversa com relação à política e a assuntos importantes do país? Como é que está essa situação? Qual é a recomendação que ele deve seguir? A recomendação é de um repouso relativo, mas evidentemente, depois do procedimento de hoje, o presidente está sentado, comendo, conversando, né? Veja, a doutora Ana falou, quem trabalha com a mente nunca para. É óbvio que ele vai. Evidentemente, a gente, sempre orientação, é um repouso relativo, evitar qualquer tipo de estresse, que é impossível na posição dele, inclusive, né? Mas eu acredito que nos próximos dias mesmo, no hospital, ele vai conversar com as pessoas, com os assessores, isso é natural, né? Visto que, veja, ele está sentado, conversando, comendo, andando para lá e para cá, então, quer dizer... Bom dia, sou aqui, doutor, à sua esquerda. Eu sou André Graziano, do ICL Notícias. Vocês mencionaram que o presidente teve um outro hematoma que se absorveu sozinho. Quantos hematomas, afinal, o presidente teve, além desse que necessitou das intervenções de terça e de hoje? Depois da queda, ele desenvolveu um higroma, que é como um hematoma mais líquido, dos dois lados. Do lado esquerdo, ele teve um crescimento do hematoma, uma evolução, e depois ele diminuiu bastante de tamanho, e aí ele se refez mais agudamente, e foi drenado. Do outro lado, ele teve um crescimento muito lento, e depois absorveu e desapareceu o hematoma. Então ele teve hematoma bilateral e extracraniano, né, subdural, não foi intracraniano, subdural.
não no cérebro, entre o crânio e o cérebro na meninge. Então ele teve as duas coleções, e uma tinha absorvido e se refez. Por isso que precisou ser drenado. Bom dia, doutor. A minha pergunta é, o doutor falou que foi para acabar com o sangramento que ele estava tendo por prevenção. Então, o presidente teria tido apenas um sangramento? E uma outra pergunta, nós conhecemos o presidente, sabemos que ele é uma pessoa que não gosta de ficar no hospital. E como está o humor do presidente? Bom, em relação ao sangramento, você quer responder, Marcos? Ele apresentou um episódio hemorrágico no trauma, que começou a ser absorvido. Depois, durante a absorção, ele teve um novo sangramento espontâneo, que foi retirado cirurgicamente. Para que isso não aconteça de novo, hoje o Dr. José Guilherme fechou a circulação que leva sangue para essa região. Foi só isso. Em relação à sua segunda pergunta, o presidente sempre se manteve, como sempre, sereno, né? Sempre seguindo ordens médicas, seguindo protocolos de tratamento. Sempre o presidente manteve essa posição. Óbvio, apesar de uma cirurgia de emergência, esse outro procedimento, se manteve sereno. A equipe médica, obviamente, explica o procedimento, e sempre a palavra é serenidade. Bom dia, doutores e doutora. Renan Fiuza, da CNN Brasil, aqui na frente. Tudo bem? Bom dia. Apenas uma dúvida. Saiu ontem no Diário Oficial da União a sanção do mercado de carbono e mais uma assinatura de um decreto, e pelos documentos teria sido o próprio presidente Lula que teria assinado. A minha dúvida é a seguinte: ainda ontem, antes desse procedimento, ele estava despachando do hospital? Como é que funcionou? Levaram um computador para ele? Enfim, só para entender. Ou tem alguma dúvida aqui com relação a esse documento que foi assinado? Obrigado. Eu não tenho esse conhecimento. Quer dizer, o presidente estava sentado conversando. Eu não tenho conhecimento se ele despachou ou não do hospital. Bem, gente, a última pergunta agora, tá bom? Talvez a questão é se ele está cognitivamente bem e neurologicamente apto. Ele está normal. O exame neurológico dele é normal. Ele está muito bem e apto a praticar qualquer ato de vida civil, ato de manutenção da vida. Ele está cognitivamente íntegro. A única coisa que a recomendação médica é que ele não se esforce nem física e nem mentalmente. Então, a solicitação é que ele não trabalhe enquanto está no hospital e não passe nenhum estresse ou que receba visita que leve a ele mais alguma dúvida ou ansiedade. Mas ele está apto a exercer qualquer tipo de trabalho.